Gabigol tem razão, tá coberto de razão. Vamos falar sobre Gabigol, Flamengo, Marcos Braz no vídeo de hoje. Um assunto importante que surgiu no fim de semana. E não é importante porque é uma discussão do último fim de semana. É uma discussão do passado recente, do presente e do futuro do Flamengo. Muito séria. E um cara com o peso do Gabigol, com a idolatria do Gabigol, tem muita razão ao cobrar, ao fazer a cobrança que fez no fim de semana. Então vamos chegar lá. Peço antes, like no vídeo, peço para você se inscrever no canal, caminhando para os 110 mil inscritos, a nossa próxima meta aí a ser batida. Like, se inscreve e vê se o sininho tá ativado. E eu tô te esperando também no Telegram. Meu canal tá lá, um novo espaço com conteúdos exclusivos, link na descrição do vídeo. Inclusive para você que gosta de fazer uma fezinha, gosta das cotações esportivas, tem muitas dicas lá que a gente vai deixando para você, ótimas oportunidades, promoções. Clica no link na descrição, vai por mim, clica agora aí, eu te espero lá, tá bom? Sábado, o Flamengo enfrentou o Fortaleza, o Gabigol fez o primeiro gol do jogo no primeiro tempo e se machucou ainda no primeiro tempo. Problema no tornozelo direito, teria pisado num gramado. Foi uma contusão, assim, sozinho. E teve que sair do jogo no intervalo. E a notícia que saiu entre domingo e segunda-feira dava conta de que, nessa saída para o intervalo, o Gabigol e o Marcos Braz, que é o vice de futebol do Flamengo, teriam discutido asperamente ao falarem aí sobre o gramado. O Gabigol teria feito uma cobrança muito forte sobre as condições do gramado do Maracanã, se dirigindo ao Marcos Braz para fazer essa cobrança. Aí a primeira coisa, né? Puxa, será que é verdade? Será que não é? A imprensa está plantando notícia, é fofoca, não é? Bom, está confirmado pelo Marcos Braz. Saiu da boca do Marcos Braz ontem a confirmação. Sim, aconteceu. Aconteceu, não foi bem assim na hora que a gente falou do gramado, é porque o Gabigol já estava chateado com a lesão, veio conversar comigo sobre isso, aí depois o médico do Flamengo, o doutor Tanuri, avisou, Gabigol, você vai ter que esperar ainda mais um pouquinho depois do jogo por causa do doping. Aí ele ficou revoltado de vez, estourou comigo e tal, e depois a gente vai resolver, a gente sempre teve uma boa relação. De fato, o que a gente sabe é que a relação do Marcos Braz com o Gabigol, com o elenco, sempre foi ok, sempre foi uma boa relação, a não ser que surja alguma notícia diferente do que a gente tem conhecimento. Mas houve um estresse, houve um bate-boca na saída. E aí eu quero entrar no mérito do que o Gabigol está cobrando, do que o Gabigol está pleiteando. E a primeira constatação, primeira verdade desse vídeo, que é um negócio fácil de concluir. Um clube do tamanho do Flamengo submeter os seus jogadores a um gramado indecente como é o do Maracanã e já há bastante tempo é uma coisa absurda. Não dá para conceber o Flamengo aceitar o fato de jogar num estádio com um gramado como o do Maracanã. O Flamengo tem a maior arrecadação do futebol brasileiro. O Flamengo e o Fluminense, que compõem o tal consórcio que administra o Maracanã, que já foi alvo de críticas por mim em vídeos anteriores, é só você buscar no canal, eles batem no peito o tal consórcio para dizer, não, nós investimos X milhões na melhoria do Maracanã, no gramado, tecnologias e tal, o gramado continua ruim. O tal consórcio já se provou. Se você tem, vamos para o raciocínio lógico, eu gosto muito de fazer esses exercícios aqui, porque eu sei que o nosso canal tem uma audiência muito inteligente, e não é nada complexo não. Vamos lá, você tem um problema, aí você detectou o problema, e para resolver esse problema você precisa de dinheiro, mas não só dinheiro, calma, chegarei lá, você precisa também de expertise, né? Você precisa de conhecimento, de técnicas, né? Mas, enfim, aí você tem o dinheiro. Tá bom, o dinheiro tá aqui, estamos investindo, estamos jogando, dinheiro. Mas o problema não se resolve. Então esse dinheiro está sendo o quê? Mal gasto, mal investido. Não está sendo o suficiente para resolver o principal problema. Coisa mais importante. É importante você ter conforto no estádio, é importante você ter os camarotes funcionando, é importante você ter o sistema de bilheterias que não deixa o torcedor preso na catraca, é importante você ter bares, restaurantes, sei lá, opções de alimentação para o torcedor, que são uma outra fonte de arrecadação para o promotor do espetáculo, tudo isso. Mas o mais importante, assim, prioridade 0, 1, 2, 3, gramado. O gramado tem que estar bonito, porque o espetáculo só vai ter boa qualidade se o gramado estiver ok. E um time
com a qualidade do Flamengo, precisa de um bom gramado. Qualquer um precisa de um bom gramado, ainda mais um time técnico como o Flamengo. Então é uma aberração. E aí, eu gostaria de mais uma vez ouvir o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, porque o Vasco jogou poucas vezes lá esse ano, assim, pouquíssimas. E teve um jogo com o Palmeiras na segunda rodada do Brasileiro, que o presidente do Fluminense foi na semana seguinte, assim, fez um escarcéu, porque o Vasco destruiu o gramado do Maracanã. O Vasco não tem jogado lá, o presidente Mário. E o gramado continua ruim. A culpa não é do Vasco dessa vez. Dessa vez o senhor não vai poder chegar e dizer não, porque... Não vai, presidente. Não vai. Porque o consórcio, os dois clubes que administram o Maracanã, não estão encontrando uma solução. Excesso de jogos? Claro que é um problema. É óbvio, eu não vou ignorar isso. É óbvio. Mas quando o Flamengo e Fluminense firmaram a parceria para jogar no Maracanã, eles fizeram, provavelmente, uma conta muito básica. Caramba, cada um aqui vai jogar só no Campeonato Brasileiro 19 jogos em casa. Pô, 19 com 19 são 38. Vai ter um Campeonato Brasileiro inteiro jogado no Maracanã, porque uma semana é o Flamengo, uma semana é o Fluminense, uma semana é o Flamengo mandante, outra semana é o Fluminense mandante. Fora Libertadores, fora Copa do Brasil, fora Campeonato Estadual. Gente, estão começando a tratar agora como um problema, como se fosse um fato novo, um negócio que já se sabia quando os dois clubes assinaram da parceria, tal da gestão do Maracanã, da concessão do Maracanã. É claro que é um problema essa quantidade de jogos. Então você precisa encontrar soluções para isso. E aí, sendo um pouquinho até mais duro e mais radical com o caso do Flamengo. O Flamengo, em 2023, gente, vou repetir, é a maior torcida deste país. É um dos maiores clubes do mundo. Esse clube não tem um estádio. Esse clube até hoje não tem uma arena própria. Minha casa, acabou, aqui eu mando, eu cuido do gramado, não vai jogar mais ninguém, não vai ter excesso de jogos. Chega, é o meu campo, é a minha casa. O Flamengo não tem. Eu acho que o torcedor, assim, deveria, claro, cobrar ali menos jogos no Maracanã, cobrar um uso mais racional, cobrar a melhoria do gramado, cobrar que, sei lá, que Flamengo e Fluminense contratem uma nova empresa para gerir o gramado, novos profissionais. O que está sendo feito está errado. Porque se tivesse sendo feito corretamente, o gramado não estaria ruim desse jeito, o Gabigol não teria se machucado no sábado, perfeito? Todos sabemos, todos. Então, se está tudo errado, você não pode continuar fazendo do mesmo jeito. Tem que fazer outra coisa, ok. Mas além disso, o Flamengo não deveria se contentar mais com essa situação. Não cabe mais. O Flamengo é um clube que se estruturou. O Flamengo é um clube que voltou a ser vencedor, como sempre foi ao longo da sua história. Voltou agora, nesse século, no fim da década passada para agora. E isso não mudou, isso continua. Então o que o Flamengo precisa fazer? O Flamengo precisa dar um passo definitivo. Não plantar a notícia de arena quando a crise está ruim. Quando o bicho está pegando, quando os resultados não vêm, aí sai uma notícia, a maquete do estádio, o estádio vai ser na Barra, vai ser no Recreio, vai ser na Gávea, vai ser... Tá na hora do Flamengo dar esse passo assim sólido, seguro. Precisamos... O episódio de sábado é mais uma confirmação. Precisamos ter a nossa casa. O Flamengo precisa ter a casa dele. Como o Fluminense, com todo respeito, também precisa ter. Ou ficará permanentemente nesse estado de gramado ruim, guerra com rivais, porque quando o Vasco precisar jogar lá, aí o Fluminense, não, mas não pode. O estádio não é seu, o estádio é do governo do estado. Você tem ali uma permissão para uso, mas, caramba, quando você tem a sua casa, ninguém vai entrar na sua casa sem a sua permissão. Agora, a casa que está emprestada, o dono da casa pode emprestar para outro também. É um problema que assim, não cabe mais no futebol brasileiro, com essa exigência, com o calendário que a gente tem, não cabe mais. E tem uma discussão, para fechar o vídeo, que é sobre gramado sintético. Até o Bruno Spindel sempre se mostrou muito contrário a isso, que é o outro homem forte do futebol do Flamengo, que gramado sintético não, veja só, porque daqui a pouco vai ser uma coisa linda, 7, 8 times com gramado sintético. Spindel, como eu sempre gosto de dizer aqui, a gente precisa entender a diferença entre o real, né, o possível e o ideal. Você pode entender, por conceito, que o ideal seja a grama natural.
Tá bom. Até se você for olhar na Europa, né, tem ligas que só permitem o gramado natural. Tudo bem, né? Por uma série de motivos. Até médicos, né? Tem algumas pesquisas que elas ainda são muito iniciais, que falam até mesmo de outras doenças que poderiam ser acarretadas por componentes químicos usados na manutenção do gramado sintético, mas assim, não tem nada definitivo sobre isso. Não há um consenso na medicina sobre isso. É tudo muito incipiente ainda. Você pode ter essa filosofia, né, para adotar. Mas se o gramado natural, por mais que seja o ideal na tua cabeça, ele não está funcionando, você não está conseguindo, ele não está suportando a maratona de jogos, ou você não está conseguindo, com os recursos atuais, manter esse gramado nas melhores condições, você tem uma alternativa que é funcional. Olha para o ladinho ali e vê como está o gramado do Newton Santos. Olha para o ladinho e vê como está aqui o gramado do Palmeiras. Ah, mas as lesões... O Palmeiras usa esse gramado desde 2020, né? 2019. Quantas lesões graves teve o Palmeiras nesse período ocasionadas por algum problema do gramado? Um buraco, uma outra questão. Ah, vou lembrar agora da lesão do Rafael do Botafogo no fim de semana contra o Vasco. Ah, mas ele já tinha se machucado no mesmo gramado. Quando ele se machucou no ano passado contra o Boa Vista, no Newton Santos, ele tomou um pisão do jogador do Boa Vista. Não era um buraco no gramado. Mas enfim, quantos outros jogadores do Botafogo tiveram lesões graves em decorrência do gramado? O Atlético Paranaense. Olha o Atlético Paranaense, que está chegando longe em várias competições há alguns anos com o gramado sintético. Foi um dos primeiros a brigar por isso no futebol brasileiro. Quantas lesões gravíssimas teve o Atlético Paranaense nesse período? Na relação custo-benefício do gramado sintético para esses três clubes, principalmente Atlético e Palmeiras, que a gente já tem um tempo maior de avaliação, não tem a menor dúvida que a conta está fechando. A conta está fechando em retorno de investimento, em retorno técnico, em condição física dos atletas, porque a gente não vê nenhuma lesão séria. Ah, porque o tempo de recuperação entre eles é maior, é mais desgastante. Olha o Palmeiras aí todo ano jogando 3 competições. O Palmeiras ano passado foi até a semifinal da Libertadores, caiu por um detalhe, foi campeão brasileiro e jogando na intensidade alta, no gramado sintético, os jogadores se recuperando. O Abel não fazia 7, 8 mudanças no time titular de uma competição para outra, porque o gramado sintético exigia demais. Aí você precisa entender o que essa nova realidade de gramado vai exigir do teu time, e os profissionais da preparação física, principalmente, da comissão técnica, precisam ter aí a expertise, né? É a área deles. Precisam estudar a fundo o gramado sintético, os impactos na vida do atleta e estabelecer uma metodologia de trabalho de acordo com essa realidade. Ponto final. Não dá pra gente ficar só na reclamação, porque tudo isso aí procede. Tudo que o Braz tem dito sobre o excesso de jogos e os problemas é verdade. Mas tá bom, a gente vai ficar aqui a vida inteira só diagnosticando o problema e repetindo o diagnóstico. O que nós vamos fazer para resolver? O Flamengo precisa resolver a questão do gramado do Maracanã. O Fluminense precisa resolver a questão do gramado do Maracanã. Porque senão, novas lesões como essa vão ocorrer. É simples assim. O Gabigol está correto. Ah, uma última coisa para fechar o vídeo. O Marcos Braz, ele é vice-presidente de futebol. O vice-presidente de futebol, ele acompanha a delegação de futebol, né? Eu defendo a presença física dessa figura nos jogos, até como uma representação institucional. Então, se houver algum problema com a arbitragem, por exemplo, não uma reclamação desrespeitosa, mas você tá ali, né, um representante da CBF, você tá ali exercendo o teu papel de influência, né, de representação, em algum pronunciamento com a imprensa, em algo grave que possa acontecer, ele tem que estar lá mesmo. Eu só não sei se no intervalo do jogo, com o jogo em andamento, no momento em que o treinador tem instruções a passar, sabe, eu não sei se tá lá dentro do vestiário no intervalo do jogo é o melhor a se fazer. Acompanha o jogo da tribuna, né? Desce depois do jogo, deixa os caras tomarem um banho, vê dali como é que estão as coisas e tal. Eu não sei se... Confesso a você que nem tenho uma opinião necessariamente formada sobre isso, que eu sei que ele deveria estar no Maracanã, né? O clube precisa ter ou o seu presidente, ou o seu vice de futebol, ou o seu executivo de futebol, ele precisa ter alguém lá junto com a delegação.
Um clube não pode ir abandonado de um diretor num jogo, fora de casa ou dentro de casa. Ele tinha que estar lá mesmo. Só não sei se dentro do vestiário com o jogo em andamento. Acho que o vestiário precisa ser um negócio um pouquinho mais sagrado entre jogadores e comissão técnica. Mas é só uma visão, né? Uma visão de alguém que é de fora e que, enfim, talvez a galera que joga bola nem se incomode com isso. Pense totalmente diferente de mim. Ou não. Enfim, é só uma visão. O que você pensa sobre toda essa história? O Gabigol tem razão, não tem? Exagerou na reclamação? Não exagerou? O Flamengo precisa ter logo o estádio dele. Acabou. Gente, 2023 é o Flamengo, gente. O Flamengo ficar precisando mendigar espaço com o Fluminense, com o governo do estado do Rio de Janeiro por um gramado. Cara, é o Flamengo. O Flamengo não tem a casa dele. Pô, é inconcebível. O Flamengo sempre foi grande. E ele tá tão grande. Ele tá só crescendo. Ele tá num processo de crescimento, de retomada, que nunca, o Maracanã tá pequeno pro Flamengo. A verdade é essa. O Maracanã é lindo, é histórico, é uma ligação afetiva. O Flamengo tem uma grande relação com esse estádio, mas tá na hora de chegar numa nova era. Tá na hora mesmo. Passou bem dessa hora. Você concorda com isso ou não? Deixa nos comentários. Boa terça-feira para todo mundo. Juízo e tchau.